Nesse momento, é um momento de nós refletirmos tudo aquilo que Deus está fazendo nesse mundo. Está havendo uma mudança profunda no coração dos homens. O mundo, ele está conturbado, mas a palavra de Deus, continua sendo a mesma. E ela permanece para sempre. E Deus não muda, Ele é imutável. Por isso, nós mudamos os padrões. Saímos de dentro para fora. Hoje a igreja trabalha de uma forma diferente. Nós cultuávamos a Deus dentro de um templo. Hoje nós estamos abrindo os horizontes através da internet, através dos rádios, através das casas. Tudo isso para que todos que estão próximos e longe possam conhecer a Deus. Mesmo que não tenha o discernimento e o desejo de conhecê-lo, conhecerão a Deus. Para que a palavra de Deus seja cumprida. Que todos conhecerão essa palavra e virá o fim. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre a crise que nós estamos vivendo. Uma crise profunda, tanto de saúde como moral. Nós estamos sendo expostos pelo caráter e pela nossa vida social, que nos dá condição de estar bem socialmente e bem de saúde. Porque muitos vivem dissolutamente, como se vivesse o dia e não houvesse o amanhã. Então acabam com suas vidas, estão perdidos naquilo que fazem, e Deus quer trazer de volta esse povo, mostrá-los que existe uma segurança perante tudo aquilo que eles estão perdidos. Hoje nós vamos ler sobre a vida de Davi. Davi, um servo de Deus, um homem que realmente foi conhecido, porque Deus o declarou, não foi nós que o declaramos. Não foi o homem que elegeu a Deus como um homem segundo o coração de Deus. Foi o próprio Deus. Então Deus reconheceu em Davi um homem que ele amava, que cumpria os seus preceitos e mandamentos. Samuel capítulo 16, nós vamos ler algumas coisas aqui. Samuel capítulo 16... ele começa dizendo que Deus manda chamar Samuel. Capítulo 16, versículo 1. Ele diz assim: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Queridos, eu começo a dizer a vocês que Deus olhou para o rei, para o governo da sua casa, e entendeu, porque ele é Deus, que já era hora de tirá-lo. E nós sabemos que algumas coisas em nossas vidas, elas tomam um vulto muito grande porque nós não entendemos o momento de parar. Nós deixamos ao léu. Vamos ver o que vai acontecer lá na frente. E a coisa pode dificultar muito no futuro. E Deus quer que nós olhemos para o que Ele está dizendo aqui. Saul foi escolhido pelo povo, não foi por Deus. Deus deixou que Saul governasse durante um tempo. E quando ele governou por um tempo, ele trouxe grandes dissabores à terra de Israel. E o Senhor estava olhando para ele. Ele não cumpria as ordens do Senhor. Ele trabalhava dissolutamente, era desordeiro naquilo que fazia, e o povo sofria por causa de Saul. Então Deus manda o seu ungido, Samuel, para ir à casa de Jessé, um belamita. Nesse momento, queridos, eu quero dizer a vocês, como é que está a sua vida em relação ao seu Deus? Você tem cumprido os propósitos de Deus para a sua vida? Você tem trabalhado para que tudo aquilo que Deus está fazendo aconteça na sua vida? Porque Saul não fez. Por isso Deus o rejeitou. Deus o quis porque o povo quis. É uma permissão de Deus. Mas não a vontade de Deus, que é diferente. Ela é a vontade permissiva. Ele permitiu que acontecesse
para que nós possamos ver que nem tudo que queremos realmente é bom, mas tudo aquilo que Deus quer, pode ter certeza que é bom. Então, Saul foi rejeitado por Deus, primeira coisa, e Deus coloca a Davi como seu ungido, então ele escolheu. Então a escolha de Deus não era Saul, a escolha de Deus era Davi. Davi escolheu, Davi foi escolhido por Deus, e Deus começa a trabalhar a vida de Davi. Percebe que Davi não era um homem correto totalmente. Ele tinha seus defeitos, ele tinha suas falhas, mas Deus o conhecia pelas suas atitudes, né? Pelo que ele realmente tinha guardado em seu coração em relação ao Deus que ele servia, porque o pai dele o ensinou quem era Deus. Ele recebeu dos pais a menção de que Deus é o Deus criador que o ama, que busca e que zela por eles. E aproveitando um adendo dentro do que você compartilhou agora, Beto, é muito importante, família, que vocês entendam isso, né? O princípio de uma casa ser edificada no Senhor, o Pai, levar os seus filhos a conhecer a Deus, porque entendemos, como você bem colocou, que Davi ele tinha esse conhecimento diante de Deus, porque o pai dele trouxe a conhecer, né? Trouxe dentro da família, a família edificada no reino, ela trouxe uma herança para o seu filho, da palavra, de quem era Deus, e por isso ele guarda o seu coração em Deus, né? Amém. Bem bacana isso também, né? Verdade. O coração está guardado porque nós fomos instruídos, orientados, levados ao conhecimento da verdade. Porque eu percebo que hoje, queridos irmãos, muitas pessoas estão ouvindo, estão acatando de outras pessoas, mas a base da sua casa não está formada. Então ela não tem o conhecimento necessário para que possa falar daquilo que está falando. Se perdem, porque dão ouvidos a conversas. E isto não é bom. Conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Não aceitando conversas alheias. Porque nós estamos vivendo hoje um momento que as conversas alheias são aquelas conversas que alguém fala sobre determinada pessoa e nós aceitamos. Mas nós não nos fundamentamos com o conhecimento da verdade, saber quem é essa pessoa, como ela lida com as coisas. Por isso que Deus rejeitou a Saul. Porque eles ouviram que Saul era forte, era um homem afeiçoado, era robusto. Então o povo olhou para ele e era maior do que todos que haviam ali. Era um homem alto. Então ele diferenciava-se perante o povo de Israel. Pô, vamos escolher ele é o mais forte, é bonito, ele é alto, ele é intrépido, ele vai para cima dos problemas. Então vamos escolhê-lo. Deus falou, não é esse. Porque aqui na palavra de Deus, olha só que coisa interessante. Versículo 7 do capítulo 16. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência. O povo atentou pela aparência de Saul. E Deus fala assim, olha, presta atenção. Não atentes à aparência do rapaz que você vai lá ungir como rei. Deus não estava olhando aquilo que nós olhamos. O exterior. Deus está olhando o coração. Como está o seu coração hoje em relação ao seu Deus? Nos tempos de crise, quem é realmente o seu Deus? Porque se você não se conhece, como você pode conhecer ao seu Deus que você não viu? Então, Deus deixa bem claro, não atentes à aparência. Observe as atitudes, o coração. Então, queridos, Deus dá essa chave para Samuel. Não atentes à aparência, nem para a altura da sua estatura. Como eu disse, ele era alto. Ele era alto. Porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê os homens. Não é dessa forma que Deus quer que nós vejamos as pessoas. Ah, a pessoa é uma pessoa muito boa. Nossa, mas ele é bonito. Ele é uma pessoa forte, trabalhadora. Deus quer que nós conhecemos as pessoas na intimidade. Tenhamos um relacionamento com ela. Se nós não podemos, temos que nos aproximar de pessoas que têm esse relacionamento para que nós possamos receber o conhecimento dessa pessoa através de outros que estão mais próximos que nós. Então, Deus fala para Samuel, não atentes à aparência dele. E ali o rei,
que é Deus, o Todo-Poderoso, escolheu a Davi e falou a Jessé: Jessé, seu filho vai ser um rei. Naquele momento, houve várias coisas, vários acontecimentos sobre a vida de Davi. Até que em um certo ponto, o povo de Israel entrou em guerra com os filisteus. Porque lá atrás, nós lembramos que a arca da aliança foi tomada pelos filisteus por causa da negligência dos seus profetas. Eli negligenciou a sua casa, mandando seus filhos, Ofni e Finéias, levando a arca totalmente despreparados para assumir o cargo que tinha de sacerdote. Perderam ali a batalha porque Deus não estava naquela situação. Eu vejo que nós estamos passando por uma situação hoje no nosso país que precisamos nos atentar muito para os acontecimentos. Não podemos tomar atitudes bruscas, ofensivas ou até protecionistas perante uma pessoa que muitas vezes nós não temos o conhecimento necessário dela. Precisamos ouvir mais antes de começarmos a despejar toda a nossa ansiedade de ter um Brasil melhor. Antes de termos rejeitado alguém e aceitar outro, nós precisamos pautar na verdade aquilo que está acontecendo. Precisamos ouvir mais e falar menos. A internet, ela está aberta, queridos, para que todos escrevam e falem o que querem. Mas a verdade, ela vai sendo exposta conforme esses homens que estão um patamar superior na nossa sociedade possa se demonstrar como pessoa, como governantes. Nós estamos vendo essa situação tomar vultos perigosos, mas se acalme, porque Deus está no controle. Deus está no controle. Davi, ele era um menino, ele era pastor de ovelhas, ele não era um guerreiro. Só que seus irmãos já eram homens feitos, os 3 irmãos mais velhos. Esses 3 irmãos, eles foram mandados à guerra. Eles foram mandados para que eles pudessem ajudar a Saul ali a destronar os filisteus. E Davi, mandado pelo seu pai, foi levar alimento para os seus irmãos e também levar alguns benefícios ao rei, que era Saul, ali no campo de batalha, no Vale do Carvalho. E esse lugar ele fica no centro de Israel, das terras de Israel. E Davi foi até ali. Queridos, esse menino, ele foi como um pastor de ovelhas, se apresentar perante uma nação toda para levar um alimento para os seus irmãos e para o seu rei, levar algo a agradar o seu rei, porque ele também agradava através da música, que era levita, ele tocava, e a música que ele tocava, a Bíblia fala que aplacava os temores de Saul, os demônios que o afligia perante a noite, aquilo que trazia conturbação ao coração de Saul. A música de Davi acalmava ele. Deus estava observando como Davi lidava com as adversidades da vida. Ele era pastor, mas também era um levita que levava uma palavra para o seu rei. Nesse momento, queridos, Davi ele deixa transparecer como ele serve ao Senhor. O pai mandou que ele fosse até o campo de batalha, ele deixou ali um guardião cuidando das suas ovelhas e foi obedecer a ordem do seu pai. E foi até o campo de batalha levar aqueles alimentos. Vou passar para o capítulo 17. O capítulo 17 diz que, no versículo 2: Porém Saul e os seus homens e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam-se no Vale do Carvalho e ordenaram a batalha contra os filisteus. Saul, o rei, chama o seu povo para lutar contra os filisteus. E nesse momento que ele chama o seu povo, os filisteus se armam, se protegem. Vamos para a guerra. E os filisteus estavam no monte da banda da Além, e os israelitas estavam no outro monte da banda da Quem, e o vale estava entre eles. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro
cujo nome era Golias, de Gade, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Ou seja, ele tinha aproximadamente 2,40 metros de altura. Era um homem muito alto para os padrões que nós temos hoje. 2,40 metros de altura. Era um homem muito alto e muito forte. Era um homem guerreiro. E Davi quem era? Era um franzino. Ele cuidava de ovelhas. Era um homem simples. Ele começa a afrontar o coração daqueles que estavam para pelejar contra ele. Ele olha para a nação de Israel, vê tudo abaixo dele, tudo pequeno. Quero dizer a vocês que o Senhor não vê como vê os homens. Se você se sente pequeno perante as situações que você está passando nesse dia, nesses últimos dias, posso dizer assim, sem a capacidade de mudar algumas coisas. O país está mudando, o país está tendo dificuldades, e o que você pode fazer? Você fala assim, eu não posso fazer nada. Eu sou muito pequeno para poder mudar alguma coisa dentro do nosso país. Por mais que eu escreva alguma coisa, eu não consigo mudar uma vírgula sequer nas atitudes dos governantes que nós temos. Mas o Senhor fala que o justo lhe resplandecerá na escuridão. Então você tem o poder da palavra de Deus. O poder da palavra que foi dada pelo próprio Deus para que mude o seu coração e mude o coração daqueles que te conhecem. E isso se torne uma bola. E vai crescendo. Um a outro se ajudou e disse, vamos. Nós não podemos sozinhos fazer um verão. Mas se juntarmos muita gente, teremos muita alegria. Então Deus quer que nós nos juntemos nesse período de dificuldade. Temos aí a doença no nosso corpo. Nós estamos sendo assolados por doenças. Mas o Senhor é o Senhor médico dos médicos. Aquele que cura. Aquele que traz restauração. Nós precisamos clamar a Ele, queridos. Ele é o único Deus que diz que a palavra é a verdade. E a palavra é o que saiu da boca do Deus Todo-Poderoso. Então Ele se coloca como a verdade. Ele não se omite, Ele não tem medo. Ele não é um Deus omisso, que se esconde atrás de uma imagem. Ele simplesmente se declara, eu sou a verdade. Então nós temos a verdade que Deus está falando ao nosso coração. E disser, Alan, clama a mim e eu vou te responder. Então aqui o povo de Deus não clamou a Deus. Esqueceu-se do seu Deus. Quem era o Deus desse povo? Ele não era um povo de Israel. E aqui no versículo 10 e 11, no capítulo 17, diz assim, disse mais os filisteus, hoje desafio os acampamentos de Israel, dizendo, dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo Israel estas palavras dos filisteus, espantaram-se e temeram muito. Queridos, temeram por uma situação que eles já tinham passado muitas vezes, lutas, dificuldades, aflições, as crises, queridos, as crises. Quantas crises nós tivemos em nossas vidas? Nós não nascemos, vivemos de uma vida regalada, tranquila. Nós vivemos de crises. Nós temos momentos de felicidades, nós temos muitas dificuldades. E temos que nos avalizar na verdade, para que possamos vencer as crises. E o povo de Israel, no momento que eles mais tinham que clamar ao seu Deus, o Deus que eles escolheram, foi o seu medo. O seu medo tomou conta deles. Eles ficaram pasmados pelo tamanho daquele gigante. Quem era aquele gigante perante toda uma nação que estava ali para pelejar contra eles? Era mais um que iria pelejar. Mas eles olharam como se fosse o Deus Todo-Poderoso. Era o Deus do medo que estava ali. Estava amedrontando todo aquele povo. Deus nos chama. Pânico. Deus nos chama nessa tarde para olharmos para o Deus que nós servimos. É o Deus que tem todo o poder. Ele é onipotente.
onipresente e onisciente. Todo o poder é dado a ele, onipotente. Então quem era Saul e quem era Golias perante o Deus Todo-Poderoso? Não era ninguém. Mas o povo de Israel temeu. Aqui no versículo 11 diz assim: espantaram-se e temeram muito. Será que as pessoas não estão espantadas e temendo muito pela crise que nós estamos vivendo social e pela crise da saúde que nós estamos vivendo? Queridos, nós precisamos clamar. Sim. As igrejas estão lutando, mas não podem lutar separadamente. Nós temos que ser juntos. Um só corpo, Um só corpo e uma só voz. Exatamente, Alan. Um só corpo e uma só voz nesse tempo de dificuldade. As crises, elas vêm para nos fortalecer e nos fazer crescer, queridos. Nós precisamos crescer. Precisamos tomar posse do conhecimento que Deus tem nos dado da verdade. A palavra de Deus, ela é a luz da verdade para nós. Ela já está escrita. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscarem todo o vosso coração. E sereis achados de mim, diz o Senhor. Mas eu não busco o Senhor como eu vou achar Saul e todo o povo de Israel não buscaram a Deus aqui. E ainda adoravam outros deuses, né? Estavam adorando outros deuses. Pegando um gancho aí que está sendo falado, que é muito pontual para os dias de hoje. Hein? Eu quero que vocês percebam com essa percepção do que está sendo dito aqui a respeito de Saul. Saul, quando ele começa o seu reinado, ele começou meio que indo na linha correta, mas ele erra quando ele deixa de ouvir os seus profetas. Ele deixa de ouvir. Então foi aonde ele errou. Aí eu pergunto para vocês, no cenário atual a qual a nossa nação se encontra hoje, nós não estamos enfrentando um espírito de Saul, onde homens estão sendo levantados e no decorrer da sua caminhada eles deixam de ouvir os profetas. Isso é bem forte para a gente entender também, porque quando é que Saul, Deus deixa de ver graça na vida dele? Porque o povo clama para ter um rei. E como foi dito pelo nosso irmão Beto, a nação o levanta, não é isso? Não Deus o levantou e escolheu, mas o povo queria como rei. E a nação o levanta. E Deus, diante disso, Deus vai abençoando a vida dele, porque é um reinado próspero. É um reinado próspero, porque ele vai sendo... Enquanto ele vai ouvindo as vozes dos profetas, como o Jessé disse, ele vai caminhando direitinho. Certa vez, Deus fala o que para ele? Você vai pegar a nação, que vocês vão invadir agora o reinado, mata todo mundo e não sobra ninguém, mata tudo. Palavra fala. E queima tudo, não quero nada desse lugar. Não quero holocausto desse lugar, não quero oferta, não quero nada. Queima tudo dessa nação porque ela era má. Ok? E o que Saul faz? E aí vem com os dias de hoje também, para a gente entender. Saul se corrompe. Porque aquele rei fala o que para Saul? Se você não me matar, eu tenho tesouros que eu posso te dar. Então, o que acontece? Já entra a corrupção, porque se Deus já estava em tudo, Deus fala que não quer nada daquele lugar, que acaba com tudo, inclusive com o rei daquele lugar, Deus fala que não quer nada, ok? Nada é nada. E ele ali, com Deus, que tudo podia fazer, que as vitórias já eram certas, porque Deus já planejava as lutas, se corrompe, ele recebe uma proposta de corrupção e ele se corrompe. E aí, se Deus já não gostava muito, acabou de se desagradar de vez. Então, amados, a gente vê hoje, nos dias de hoje, a mesma coisa acontecer. Homens que têm se corrompido. Quando a gente fala homens, não é só homem no literal, não é homens e mulheres. A gente fala homem pela força de expressão, força do ato. Mas homens e mulheres que estão hoje no cenário da nossa nação de frente, como deputados, como vereadores, como prefeitos, não é isso? Se corrompendo, entregando a nação para outras nações, por causa da corrupção, por causa do dinheiro. E a gente começa a entender também dentro disso, do que aconteceu lá no passado, se hoje acontecer nos dias de hoje. Porque um povo que não adora a Deus, que não busca a Deus, que não clama a Deus, vai pagar o preço. Não escuta os seus profetas. Não escuta os profetas. Porque desde quando eles deixaram de escutar, aí a casa caiu.
Asa caiu, porque ele deixa de ouvir a voz. Ele deixa de ouvir a voz dos profetas. E aí o que acontece? Ele toma por sua mão e sua atitude. E pela sua vontade, pela concupiscência do seu coração. Então, é tão forte isso, né? Porque o que a palavra de Deus nos instrui, o que ela nos fala a respeito dos nossos profetas, né? Lá em Amós, eu já falei isso na outra live, e esse texto continua a martelar no meu coração. Lá em Amós capítulo 3, versículo 7, o Senhor fala: certamente Deus não fará coisa alguma sem antes revelar aos seus servos, os profetas. Então, quando os homens que estão na linha de frente da nossa nação deixa de ouvir os seus profetas, ele não vai entender, não vai saber o que Deus quer que seja feito aqui. Não vai entender para onde é para levar a nação, para que caminho deve ser seguido. E não vai entender o que Deus vai fazer. Porque eles estão na consciência do seu coração, da sua carne. Sim. Eles não querem ouvir a voz de Deus, né? Como foi lá Saul. Porque Saul ele vem de frente. E ele ainda fala assim: não quero saber do meu jeito. É mais ou menos isso, né? Que ele faz. E o profeta, ele tem a palavra da verdade. Sim. Por isso que Deus, ele fala assim: eu não vou fazer nada sem antes que vocês consultem os profetas. Por que isso? Porque o profeta tem a palavra da verdade, não a palavra da corrupção. Sim. Não a palavra do engano, da mentira. É o que nós ouvimos muito hoje, queridos. Palavras de mentira. Dizendo que nós não podemos, nós não temos condição, nós somos um país poderoso e próspero. Nós temos a riqueza do mundo, que é o alimento. E a fraqueza do coração desses homens tem destruído esta nação. O que está acontecendo com esses homens? A corrupção por causa do vil metal. Dinheiro, ouro, prata, poder. Eles querem só isso. E o preço é tão caro que eles temos que pagar por causa disso. Saul aqui se amedronta perante um homem. Quem é um homem perante uma nação toda? Queridos, nós temos que prestar atenção em quem estamos colocando no poder. Temos que prestar atenção em quem nós colocamos o voto nos dias que é necessário para que esse voto venha a trazer benefícios à nação. Eu vi muitos dizerem: vou votar em qualquer um. Isso é tudo besteira, balela. Nós estamos pagando o preço da omissão. Estamos pagando o preço por não conhecer a verdade, Alan. Jessé, estamos pagando o preço. E isso também é tão forte, porque a palavra fala que se a gente buscar o Senhor, verdadeiramente Ele responderá nossas orações. Verdadeiramente. Né? Verdadeiramente. E em quesito aos profetas, meus amados irmãos, temos que buscar o conselho dos verdadeiros profetas. Sim, claro. Né? Porque a palavra fala que ao longo do tempo se levantariam muitos falsos profetas. Então, o quão importante também é que nós busquemos a verdade, a palavra de Deus. Porque ela vai mostrar pra gente o que Deus requer de nós. Quando alguém vir, algum profeta que se levantar, ele vir falando algo que não seja do reino, a gente vai saber identificar. E quando vir os homens de Deus e mulheres de Deus falar do reino, a gente vai saber identificar, porque a palavra já nos assegurou. Ela já nos mostrou a verdade, como foi dito no início. Conhecer a verdade nos libertará. Vai nos testificar, na verdade. Exatamente, né? o nosso espírito. Vai exatamente. testificar o que o profeta está falando. Isso. É a palavra. Isso aí. Então devemos buscar a palavra. A palavra de Deus é ela que nos governa, ela que nos rege, ela que nos guia. Né? Então devemos ter fome e sede de buscar esta palavra. Fome e sede, ela que vai nos trazer a clareza nos dias atuais. Né? Eu quero dizer para você que está aí em casa, né? Você é corajoso, você é corajosa. Saia dessa condição que você se encontra aí, né? E comece a buscar ao Senhor. Vamos juntos aqui repreender esse espírito de Saul que está assolando a nossa nação. Né? Assolando o mundo, na verdade, né? Assolando o mundo. E também temos que entender que a palavra fala que se a nação clamar, haverá paz em mim. Sim. Então nós temos que entender, meus amados, que nós e vocês aí são intercessores para esse país. Amém. Para esse governo. Nós sabemos que tem um homem hoje colocado no nosso governo, que preside o nosso país, que a palavra fala que toda autoridade é dada por Deus. Então temos que reconhecer que ele é uma autoridade dada por Deus. Se ele estiver fazendo algo errado, que estiver fora da palavra, fora do que Deus quer, pode ficar em paz, que Deus vai cobrar dele.
Só que nós temos que se colocar como intercessores para esse país, para a melhora do nosso país, para a melhora do nosso governo, para a nossa presidência. Porque o Senhor, ele fala que ele é um Senhor que ele conhece o nosso interior, né? E ele traz tudo às claras, o oculto escondido vai vir à luz. Amém. Nada vai ficar escondido. Então que a gente venha também interceder como intercessores, né, Intercessores. Dessa nação, da nossa cidade, dos nossos bairros, do nosso governo, porque o Senhor ele tem nos chamado para não sermos omissos, como o Beto bem colocou. A gente vê Saul, ele vem de frente dos filisteus e um homem coloca pânico no exército que já tinha vencido várias batalhas. E Samuel ele chega lá e fala, ó, por que acontece isso aqui? Ó? Porque a palavra fala lá que Deus, que no capítulo 16, como o Beto bem viu, que agora Deus já não tem mais prazer em Saul. Por isso que ele ficou com medo. Correto. Já viu o temor nele porque ele já sabia que Deus já não tinha mais prazer nele. Porque Samuel fala para ele, Correto. Deus já não tem mais prazer em você. Correto. Então ele fica com medo disso aí, do gigante, porque ele já sabia que Deus não tinha prazer nele. Porque sempre quando ele ouviu a voz dos profetas, Samuel como profeta, que ele se aconselhava com Samuel, ele vencia as batalhas, não era assim? Era assim mesmo. Ele vencia a batalha. E quando ele começa quando ele se retira da presença de Deus, porque ele se retira. Porque a partir do momento, meu amado e minha amada, que a gente deixa de fazer a vontade de Deus, a gente está se retirando da presença dele. Porque a palavra fala que a única coisa que pode nos afastar de Deus é o pecado. E daí a gente fala a única, como se tivesse um monte de coisa. O pecado tem tudo se a gente não vigiar. O Senhor fala que ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados, não é assim? Amém. E quando a gente se arrepende dos nossos pecados, a gente começa a caminhar no Senhor com verdade, a gente continua na presença dele. Mas quando a gente começa a fazer as coisas conforme o nosso coração, conforme a nossa carne quer, a gente começa a bagunçar tudo. E daí Saul ele entra em choque, a palavra é essa. Entrou em choque. Entrou em choque, né? Ele entrou Pasmaram? É. Aqui fala, espantaram-se. Sim, Entrou em choque. nos dias de hoje entrou em choque. Exatamente. Por quê? Porque ele já sabia, por mais que ele não falasse com as suas palavras, ele já sabia no coração dele que Deus já não tinha prazer nele. Então o medo foi tão grande de entrar de frente daquele homem, um único homem, destruir com tudo. E pasme, que Saul também era um homem grande. E tinha Era o maior entre era poderoso, eles, né? Era o maior entre os guerreiros. Então se ele não tinha mais a força de Deus, ele temeu ao outro. Temeu ao outro, exatamente. Não é verdade? Eu quero colocar aqui uma palavra para discorrer e terminar essa fase de Saul. Saul ele ficou paralisado. E Jessé envia o seu filho Davi, porque Deus o escolheu. Sim. Vai lá e leva alimento aos seus irmãos. Aí. Olha só o que fala aqui, no versículo 22 do capítulo 16. E Davi deixou a carga que trouxe na mão do guarda da bagagem, e correu a batalha, e chegando perguntou aos seus irmãos se estava bem. Olha só, primeira coisa ele quis saber, tá tudo bem aí? Era uma batalha, como tá tudo bem? Porque ele tinha um coração totalmente voltado para Deus. Ele queria saber como estava o coração dos seus irmãos. Está tudo bem aí? Ele foi o psicólogo dos irmãos dele. Né? Foi o psicólogo, chamou a atenção aos irmãos dele. E olha só, no versículo 22. E estando ele ainda falando com eles, eis que subindo do exército dos filisteus, o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gade. E falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Então, naquele momento que Davi chega, Golias já está gritando lá contra o povo de Deus, amaldiçoando o povo de Deus, dizendo que eles fracos, os covardes, porque não tinha um para lutar contra ele. Veja bem, e ele continua, versículo 24, do capítulo 16. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. Queridos, como um povo tão poderoso como era o povo de Israel naquela época, temido, quando viu aquele gigante, um homem, fugiram todos com medo dele. Em pânico, totalmente em pânico por causa do poder bélico, do poder que eles tinham em resistir às lutas. Eles eram realmente poderosos, a gente não pode negar. Versículo 25. E diziam aos homens de Israel: viste aquele homem que subiu? Perguntou a Davi. Pois subiu para afrontar a Israel. Queridos,
Ele não afrontou Israel, ele afrontou ao Deus vivo, ao Deus todo-poderoso, ao Deus de Israel. Aonde é que estava o povo de Israel que não entendeu isso? Qual era o Deus que eles estavam servindo naquele momento? Por isso eu fiz a pergunta, no tempo de crise, qual é o seu Deus? É o medo? É o pânico? É o desespero? Você não tem a palavra da verdade na sua boca? Senhor, tenha misericórdia de mim, Senhor, me livre do mal, Senhor, entra com provisão na minha vida. Por que você se cala, querido? Por que você deixa o inimigo crescer perante a sua presença e te destroça por dentro, deixando você em pânico? Está sendo afrontado por ele. Por que isso? Israel, ele não entendeu o povo de Israel, o Deus que ele servia. E Davi, ouvindo tudo isso, ficou espantado. Ficou muito espantado, muito bravo. Viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. Há de ser, pois, que o homem que oferir o rei o enriquecerá de grandes riquezas. Ele dará a sua filha. Queridos, que absurdo que fez o rei Saul. Ele falou que ia dar riquezas e ia dar a filha dele para que destruísse o gigante. Não honrou a filha, não honrou o Deus que servia, mas ele honrou a Mamon, o Deus do dinheiro, e a prostituição, através da filha dele que ia entregar na mão de alguém. Ele nem sabia quem era. Qualquer um que chega a conhecer, leva tudo, leva dinheiro, leva a mulher, leva os filhos, leva todo mundo. Totalmente incoerente. Está vendo qual é o coração do homem? Eu fico pensando hoje, o nosso presidente, ele veio perante a nação e ele declarou uma frase, que aqueles que confiam no Senhor têm que entender que ele tem uma direção sobre essa nação. Ele diz assim: Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Ele coloca Deus num patamar superior. E nós muitas vezes, como cristãos, não conseguimos ver isso. Nós falamos mal pelos erros que ele cometeu. Mas pasmem que Davi cometeu muitos erros, até a prostituição e a morte de um homem. E Deus não se retirou dele. Deus não se retirou e não o negou. Mandou Natão repreender, mas não mandou matá-lo. Queridos, preste atenção, você que é cristão, antes de falar qualquer coisa. Olha o que está acontecendo nesse país. O Senhor, ele ordenou a um homem para trazer a verdade da palavra que estava oculta ao coração daqueles que estão liderando esse país. Ele traz, e esses homens não temem, sabe por quê? Porque existe um gigante nesse país e ele tem que ser destronado. A corrupção é esse gigante. Temos que destronar a corrupção desse país, queridos. Essa doença, ela chegou nesse país por causa da fraqueza de governantes que se omitiram no momento certo, esperaram momentos para agir, e depois, quando estava a coisa instalada, vamos agir e vamos acabar com o sistema do Brasil. Encosta todo mundo, joga todo mundo dentro de casa e o sistema financeiro unifica. Você que tem a situação difícil sabe o que eu estou falando, mas você que está deleitando em cima do seu dinheiro sabe o que é fácil ficar dentro de casa. É muito fácil eu mandar os meus empregados embora e deitar em cima do meu colchão de dinheiro até que a dificuldade passe. Verdade. É muito fácil isso, queridos. Porque tem muitos que estão desesperados aí, que não tem o que comer. Não é porque medo de cesta básica possa mudar a vida de uma pessoa. Nós estamos vendo hoje as filas que estão nos bancos, nas loterias, para receber R$600. Que mesmo assim está sendo corrompido. Corrompido por muitos. Porque a gente já viu várias reportagens aí, pessoas que a gente conhece sendo roubadas. Porque pra gente entender como que isso Beto está falando é tão sério, que até naquilo que é o auxílio emergencial, por assim dizermos, já entrou gente que já acostumou com a corrupção do nosso país de fazer sites fake para roubar o próximo, que vai lá se cadastrar, pra gente entender como que a corrupção já está tão desvairada, tão solta, de uma forma tão grande, que já não estou nem ligando. Até o cara que está passando por necessidade, que vai ter R$600 como auxílio para ajudar na sua casa, que não ajuda em nada, desculpa, mas vamos entender que vai ajudar, né? Nesse momento. E aí, está sendo roubado. Então, o que o Beto está falando é sério, gente, pra gente entender isso como uma verdade no nosso coração e nós lutarmos nas regiões celestiais com Deus, com os anjos, orando em oração, porque a nossa batalha não é contra a carne e contra o sangue, mas com o espírito de potestade. A nossa oração
ela surge efeito, porque a palavra de Deus diz que a oração do justo tem seus efeitos. Tudo pode seus efeitos, Então a gente tem que se juntar como nação, como povo brasileiro. O que mais me entristece, Beto e Gessé, é ver pessoas que se denominam cristãs ir para um WhatsApp, um Facebook da vida, para qualquer outro grupo e começar a falar um monte contra o governo. É que o presidente é isso, é que o presidente é aquilo. Mas nós não estamos aqui para defender homens não, tá? A gente está aqui para defender o reino e a palavra de Deus, simplesmente isso. Mas eu quero que vocês entendam que a seleção de uma situação hoje do país, com o presidente lá dentro, se o nosso país for buraco, por conta de quem for, a gente vai junto. Então a gente tem que orar por ele, a gente tem que clamar por ele. Se não sabe o que opinar, é melhor que não fale nada. Porque a gente tem que tomar cuidado, porque a palavra diz que o problema não é o que entra em nossa boca, mas o que sai dela. E a gente tem que tomar cuidado porque a gente tem inflamado pessoas. Porque com coisas que a gente vai falando, a gente acaba inflamando pessoas, né? E a gente acaba levando a nossa situação do país para um lugar pior ainda do que já se encontra. Sim, pegando esse gancho, eu acho que o cenário ao qual nós nos encontramos, ele está propício para nós orarmos como nunca orarmos antes. É o momento de nós clamarmos, sabe, incansavelmente ao Senhor. É hora de derrubar gigante. Eu acho que não é mais tempo da gente brigar se é esquerda ou se é de direita, se é A, se é B, se é C ou se é D. É como o Alan falou, se o Brasil cair, vai todo mundo pro mesmo buraco. Independente se é o Bolsonaro, se é qualquer outro lá, que tivesse lá no lugar dele. Acho que é tempo da gente deixar essas guerras políticas de lado e dobrar os nossos joelhos e orar pela nossa nação. Aleluia. O Brasil tem que estar acima de todos. E Deus acima de tudo. Aleluia. Então acho que nós temos que trazer à tona essa frase, independente se você é de esquerda ou se você é de direita, é dobrar o seu joelho e pedir para que o Senhor traga o alinhamento para a nossa nação, traga o alinhamento para o seu povo, traga a luz, tudo que está obscuro, venha para a tona, traga à tona, né? E através da palavra, que é ela que vai nos direcionar, ela que vai nos impulsionar a isso. Até porque, só para concluir, até porque Deus não é partidário. Só existe um Deus. Se existisse um monte de Deus, aí cada um tomou o seu partido, mas só existe um Deus. Então Deus não é partidário, meus amados. Entendam isso. Deus não é partido. Deus não é bandeira. Deus não é placa. Deus é único. Aleluia. Hein? Queridos, olha só. Eu elenquei aqui que o rei daria riquezas para quem matasse Golias e a filha, mas agora vem um lado pior da coisa. Agora eu vou dizer para vocês, onde nós estamos chegando? Será que esse governo passado não trabalhou dessa forma? Dá só uma olhada no que ele fala aqui, ó. Depois que ele vai dar a filha e riqueza para quem matar, ele acrescenta: e fará isenta de imposto a casa do seu pai em Israel. Queridos, ele vai dar isenção de imposto para toda a vida dos seus familiares. Percebe a corrupção? Sim. Ele falou que aquele que matasse Golias, ele daria a filha e daria riqueza. O cara já vai ficar rico e já vai ter a filha do rei, vai ser príncipe. Vai ser príncipe. Tirando isso aí, a casa dele, todos os parentes deles que vier atrás, vai ser isenção de imposto. Não precisa pagar mais coisa nenhuma. Agora a tua vida, filhão, você vai trabalhar e vai ganhar dinheiro para você, porque não precisa, o governo não vai ter mais um centavo seu. Tudo que você ganhar é seu. E os outros, cada um cuida de si. Vai ter que pagar os impostos e vai ter que pagar a sua parte e a parte dos seus familiares, porque vocês não pagam mais. Queridos, nós vimos isso passar nesse Brasil. Temos que prestar atenção no que está acontecendo. E estamos vendo ainda isso acontecer de uma forma sutil. Porque Gessé é assim, ó, vamos entender uma coisa. O presidente atual, ele não negociou cadeira com ninguém. Não negociou. Ele não negociou os princípios, porque ele falou que é certo é certo. E o que aconteceu? A oposição, vamos entender assim que eu falo oposição, não é esquerda nem direita, que é oposto ao governo. A oposição, ela se levanta contra o país, porque ela não está se levantando contra o presidente. Ela está se levantando contra a nação brasileira, contra nós e a vocês, meus irmãos. Está levantando contra a gente. Porque, como foi falado, ela quer tomar o governo em suas mãos. Ela quer tomar, não é do meu jeito, então eu vou aceitar com tudo. Espírito de Jezabel, cara. Espírito de Jezabel, Beto.
Exatamente. Quer entrar no governo é do meu jeito, quer pegar, tá achando que o nosso governo é Acabe, só que se deu mal, porque não é. Sabe? O reino que se prostituiu, que se entregou foi o reinado de Acabe, o nosso reino não vai já passou o reinado de Acabe. Já passou. Então a gente tem que entender também isso. A gente tem que entender isso. Exatamente. Estão acostumados a corromper. Eles já estavam corrompendo aqui esses homens. Acho que se a gente pegar esse texto que o Beto acabou de ler sobre a isenção de impostos, meio que sutilmente é aplicado no salário dos nossos ministros, dos nossos governantes, deputados, que eles recebem os seus salários livre de tudo. E eles têm salários altos. Lá, auxílio paletó, auxílio não sei o que lá, quer dizer, o salário deles é livre. Né, livre. Então é meio que sutilmente é instalada essa. É isso aí. Né, esse espírito. Eles ganham eles são eleitos, são votados pelo povo, ganham uma cadeira plenária, não pagam nada, com seus salários absurdamente altos. Então a gente vê aqui, ó. Você entende que o espírito que nós estamos enfrentando. Exatamente isso, está sendo dito. Eu quero que vocês prestem bem atenção, que o Senhor está trazendo à luz aqui ao que é um governo sem a presença de Deus. E sem ouvir a voz dos seus profetas. Sem ouvir aqueles que o amam. Agora eu vou querer entrar agora, queridos, na fase das bênçãos. Porque aqui era só maldição, era só dificuldade. Um reinado injusto. Ele pegou, deu riqueza, deu a filha, a prostituição, Mamon entrou Jezebel, roubo, né? O roubo. Entrou, e vai, por analogia, entrou a corrupção. Porque Cristo ele é bem claro nas suas escrituras, ele diz assim: dar de César o que é de César e de Deus o que é de Deus. Ponto. Então aqui, Saul entrega tudo a eles. Olha, quem vencer aquele que se diz poderoso, eu lhe darei toda essa riqueza, e minha filha e minha casa, é tudo de vocês. Será que não foi isso que foi feito há algum tempo atrás, que acabou com o nosso Brasil, e agora que o nosso Brasil está se levantando, tem muita gente covarde ainda, que continua ainda falando mal do que está vivendo? É um absurdo uma coisa dessa. E aqui continua, no versículo 26, então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo, olha só o que Davi falou. Nós saímos de Saul, um homem que trouxe a corrupção, um homem que trouxe a morte, um homem que trouxe o medo, o temor para Israel. Entra Davi, um menino que Deus mostra que o governo não está sobre o homem, está sobre ele. Ele colocou um menino, um jovem, ainda tenro em idade e em conhecimento, para dar uma menção da verdade de Deus. Ele falou assim: que farão aquele homem que ferir esse filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? O que farão? Ele perguntou. Um absurdo que você está falando. É a mesma coisa que você falar assim: é um absurdo falar isso aí. Vai dar riquezas para homens? Vocês não estão dando glórias a Deus. Então ele pergunta: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Aí ele diz assim: quem é, pois, este incircunciso filisteu? Ele puxa o povo a conhecer o seu Deus. Ele puxa o povo a entender a quem ele está servindo. Ou seja, quando ele fala aquele incircunciso, ele está dizendo assim: aquele pagão, aquele que não conhece a verdade. Quem é esse cara para vir aqui afrontar vocês? Que medo é esse? Qual é o medo de vocês? E ele continua. Traz a memória, né? Traz a memória, a verdade. O exército ficou sem se lembrar de Deus, com medo. Mas Davi traz a memória, né? Davi traz, ele diz assim, com todas essas palavras: quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Aleluia! Porque aqui Davi afronta os filisteus, e aqui atrás Saul faz menção do país, mas não do seu Deus. E Davi fala assim: quem é esse circunciso para afrontar o Deus, o exército do Deus vivo? Ele fala do Deus vivo, ele não fala de Israel, ele fala do Deus que rege Israel. Nós precisamos entender, queridos, que nós estamos sendo afrontados nesse tempo. Olha só o que ocorreu nesses dias passados. Nós recebemos essa palavra do nosso presidente: Brasil acima de tudo, todos, Deus acima de tudo.
Então ele colocou Deus num patamar superior ao nosso país e a todo o seu povo. Aí passou-se alguns dias, o apóstolo Luiz Hermínio, né, junto com outros que estavam ali, falou com o presidente para proclamar um jejum nacional. E sabe o que o presidente fez? Vamos proclamar! Que homem é esse, queridos? Será que nós podemos ouvir o que este homem falou? Vamos proclamar! Ele não temeu perante toda essa nação e sobre os corruptos que estavam ali tentando afrontá-lo, porque o inimigo estava ali gigante à sua frente. Ministérios, parlamentares, tudo pronto para denegrir a imagem dele. Falou, vamos levantar um jejum. Preste atenção, querido. Você que está ouvindo essa live, juntamente conosco que nós estamos aqui, preste atenção no Deus que está sobre o coração do seu presidente. E preste muita atenção naqueles que estão agregados a ele. Ah, mas foi ele que colocou os seus ministros. Exatamente. Ele colocou. E Deus falou para ele assim, ó, tira esse, tira aquele e vai tirando. Devagar nós vamos vendo as máscaras sendo retiradas. Nós estamos vendo que os que saíram, quando o Mandetta saiu dali, a primeira coisa que ele fez foi o quê? Ir lá abraçar o povo dele. Hipocrisia, porque ele falou assim que não era para chegar nem perto. Não era para abraçar, não era para entrar em conjunto. Aí chegou dentro de uma secretaria cheia de gente e saiu abraçando e cantando, aleluia, glória a Deus. Não! Ele saiu cantando, ah, isso aí, vencemos a luta, continuamos a nossa luta. E lá, tivemos também no Face outras menções sobre Mandetta. Alguém dizendo a ele que ele seria o futuro governador ou presidente, eu não sei. Presta atenção, queridos, o que está acontecendo? Olha, nós fomos enganados já há pouco tempo, hein? Mais uma jogada política. É mais uma jogada, presta atenção. E Davi, ele olha para aquele povo e diz assim, quem é esse que está tentando afrontar ao Deus vivo? Nada tem poder, queridos, contra o nosso Deus. Aleluia. Se Deus é por nós, quem será contra nós? É Ele que detém todo o poder nas mãos, toda a ciência, todo o conhecimento da eternidade está nele. Ele é onisciente, Ele está aqui conosco, está aí com vocês. Ontem, hoje e o amanhã, está tudo na mão dele. Ele é Deus poderoso, queridos. E Davi sabia disso. Por isso, quando Deus levantou a Davi, disse lá no livro de Atos, capítulo 13, vamos dar uma lidinha? Atos capítulo 3, versículo 22. Olha só que coisa interessante. Capítulo 13, versículo 22 do livro de Atos diz assim: e quando este foi retirado, este que ele está falando era Saul. E quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse. Quem deu testemunho? O Deus Todo-Poderoso que deu testemunho. Achei Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que exercerá toda a minha vontade. Queridos, nós estamos vendo aqui a menção do Senhor depois de muitos séculos passados, dito pelo livro de Atos dos Apóstolos, que Deus declarou que Davi era um homem segundo o seu coração, um homem que exerceria toda a sua vontade. Nós estamos vendo o nosso presidente passar por dificuldades, e nós estamos vendo pessoas fazerem chacotas dele todos os dias, Bozo e mais não sei o que. Mas saiba que nós o respeitamos, porque toda autoridade constituída nessa terra foi dada por Deus, autorizada e dada, porque ele autorizou a Saul, mas deu a Davi para nós. Então ele autorizou alguns, mas deu ao Bolsonaro hoje para nós. E nós temos que olhar para ele como alguém que está querendo mudar alguma coisa, porque se ele não fizer, o Senhor não retira, assim como fez com os outros. Então eu não estou aqui para levantar uma bandeira para dizer que o homem é correto em tudo aquilo que faz, porque a Bíblia também nos fala no livro de Romanos que não há um justo, um sequer que mereça a Deus, mas o nosso Deus tem misericórdia de nós, e Ele conhece o nosso coração, Jessé. Ele conhece o teu coração.
conhece o coração do Alan, conhece o meu coração. E sabe o que é que nós estamos pleiteando perante Ele? Porque nós não falamos com a boca, mas Ele conhece o nosso coração. O próprio apóstolo Paulo, passando por muitas dificuldades, porque ele sabia viver na bonança, mas também nas dificuldades, ele diz assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa corrupção? Um corpo corrupto que se destrói, é carne, vai se destruir. Nós erramos, nós falhamos, mas dentro de nós tem que ter o desejo de fazer o que é certo. Eu tenho certeza de que muitos estão se questionando, porque o nosso presidente achou que deveria fazer determinadas coisas da forma que ele queria, porque nós somos fracos e falhamos, mas o coração dele está voltado para fazer o que é certo. Ele quer que nós entendamos isso. Queridos, o nosso Brasil está caminhando para um lugar melhor. Nós teremos eleições há pouco tempo. Se não for esse ano, por causa de toda essa pandemia, essa confusão que essa doença trouxe sobre a humanidade, será no próximo ano. Preste atenção. Não se deixe iludir por falsos profetas, profetas ímpios que têm trazido palavras de destruição. Preste atenção nas atitudes deles, como eles lidam com as coisas, porque Davi, quando chegou naquele arraial, viu aquele monte de gente medrosa, covarde, disse assim: quem é esse filisteu para afrontar o Deus vivo? Quem é esse que se levanta contra esta nação, esta doença, a corrupção, para afrontar essa grande nação? Nós temos liderança forte, queridos. Eu sei que muitos não confiam ainda, mas prestem mais atenção no que vocês estão vendo do que nos sentimentos que foi implantado no seu coração, que não presta, que não vale nada, e a coisa está rodando e está melhorando, só que os olhos foi fechado e deixaram só os ouvidos abertos e ouvem coisas erradas e não observam para ver se realmente é. Então Davi, ele mostra que o coração dele, querido, era um coração segundo a vontade de Deus, realmente, como ele disse aqui no livro de Atos. Para terminar, ele diz: varão conforme o meu coração, que exercerá toda a minha vontade. Fique com essa palavra, queridos. Saul, ele apossou-se da corrupção. Davi apossou-se das bênçãos de Deus e foi reconhecido como um homem segundo o coração dele. Seja você também. Aposte-se da vontade de Deus para a sua vida. Não permita que os falatórios aleatórios vai preenchendo a sua mente e o seu coração, fazendo com que você tome decisões desconexas da verdade de Deus, porque você assim o entende. Porque foi isso que o povo de Deus fez com Saul. Assim o entendeu, porque ele era bonito, forte e poderoso, mas o caráter dele era fraco. Mas quando olharam para o menino Davi, o próprio profeta falou: franzino, pequeno, né? Fraquinho, mas o que esse menino vai fazer? Não atente-se à sua formosura, mas atente-se ao seu caráter. Atente-se ao caráter do seu presidente. Atente-se a tudo aquilo que está ocorrendo. Atente-se, preste atenção. Não quer dizer que ele vai sempre fazer o que é certo, mas quer dizer que aquilo que ele fizer tem que ter uma coerência para acertar. Porque muitos entraram neste governo e estão vivendo aí, como foi dito Gessé, auxílio paletó, para quê? Aluguel. Auxílio aluguel, você tem casa, Carro próprio. corruptos, Carro aluguel. carro alugado para quê? Viagens dentro de jatinhos do governo. E o presidente fala assim: eu pago tudo do meu bolso, viu? E falam que ele é hipócrita porque ele fala isso aí. Presta atenção, querido, o que você fala com essa boca? Ele é hipócrita porque ele paga a comida dele com o bolso dele. Ele come bandejão, enquanto os outros comem prato frondosos, com lagosta e com coisas refinadas. Presta atenção. Presta atenção. Verdade. Então deixa os irmãos, se houver alguma coisa que o seu coração arda, vocês venham falar sobre isso. Porque o que eu tenho a falar é isso. Preste atenção. Verdade. Conheça seu Deus. É tempo de nós buscarmos ao Senhor, né? Como eu já vim dito falando isso aqui,
É tempo de nós orarmos de uma forma incansavelmente. Vamos interceder juntos, independente se você é do ministério A, eu sou do ministério B, o outro é do C, o outro é do E. É tempo de nós orarmos juntos, coletivo. É nítido, né, através dessa ministração, esse pouco tempo que a gente explanou aqui, essa passagem de Saul e Davi, é nítido nós enxergarmos, eu estou enxergando isso nitidamente, que a nossa nação está sendo assolada por um espírito de Saul, um espírito de corrupção, um espírito onde não escuta mais a voz de Deus, né, onde não busca mais ao Senhor. Então é nítido, né, nós dobrarmos os nossos joelhos e buscar ao Senhor, né, buscar ao Senhor, pedir esse alinhamento, pedir esse conserto, pedir para que venha o teu reino, né, clamarmos juntos com força, né, com clareza. Hoje pela madrugada o Senhor me despertou e comecei a escrever algumas coisas. Deus tem feito isso comigo nos últimos dias aí, e Ele colocou algo no meu coração, né? Enquanto o pecado não for amargo, Cristo não vai ser doce. Então o pecado ele tem que se tornar amargo em nós, e Cristo vai se tornar doce em nossas vidas. Amém? Então acho que é isso que está precisando na nossa nação, né? Que Deus possa trazer esse amargo do pecado sobre todos os nossos governantes, sobre nós, sobre a nossa nação por inteiro. Porque aí Ele vai chegar a nós sendo doce. Então vamos repreender juntos, orar juntos, né? Juntos com o mesmo propósito. Qual é o nosso objetivo? É que o nosso Brasil cresça. É que o nosso Brasil seja celeiros de profetas, celeiros de ministros, como há profecia sobre o nosso Brasil. Ele vai ser um celeiro de missionários, celeiros de evangelista. Então nós temos que dobrar os nossos joelhos para que se cumpra essas profecias, que se cumpra essas palavras sobre o nosso Brasil. Então vamos juntos aí repreender o espírito de Saul. Ela falar que se a nação clamava era paz em mim. Amém. Então nós somos uma nação que temos várias culturas, né, várias raças e credos, né, como a gente sabe. Mas o Senhor fala que Ele não divide a sua glória com ninguém. Então que a gente vem entender, meus amados irmãos, que juntos somos mais fortes. Como Gessé bem colocou, não é tempo de levantarmos as placas das igrejas ou das nossas igrejas, até porque a palavra fala que nós somos a igreja. Mas é um tempo de juntos clamarmos ao Senhor, de juntos buscarmos a face dele mais do que nunca. Na realidade, isso já deveria de ser normal e natural no nosso meio. Mas ao longo da vida, da história, foi apregoado que cada ministério defende a sua placa, cada povo defende a sua tribo, né? Por assim dizendo. Sim. Mas o Senhor ele tem chamado um único povo, um único povo. O povo que realmente o adora, o povo que realmente clama por Ele. É isso que Ele vai ouvir, meus irmãos. Então que nessa tarde de segunda-feira nós vamos entender isso. Que o Senhor ele tem nos chamado para clamarmos a Ele, para buscarmos a sua face, né? Porque Deus ele não habita no meio das divisões. Ele chama o povo para a unidade, né? Assim que Ele fala. Então que a gente venha ser unido nesse tempo para buscarmos a Ele, para nos colocarmos na presença dEle como verdadeiros adoradores, como homens e mulheres que realmente o clamam, o exaltem, o busquem. Que a gente venha deixar de lado essa rivalidade ministerial, que acaba sendo uma rivalidade, isso aí, velho. O povo, tipo assim, a minha igreja tem mais gente do que a tua. A minha igreja tem mais gente do que a tua. Nós somos melhores do que vocês, amados. Aprenda uma coisa. O Senhor fala que nós vamos morar numa pátria celestial e todos iremos cantar a Ele hosanas ao Rei. Aleluia!
Ele não fala que lá vai ter o cantinho do Ministério A, o cantinho do Ministério B, o cantinho do Ministério C. Ele fala que todos juntos, em uma só voz, declararemos a Ele santo, santo, santo é o Senhor. Então que a gente não venha, que nós não venhamos achar que vai ter o camarote para a igreja A, B e C, que não vai ter não. Mas juntos, em uma só voz, diremos que Ele é santo. Então que nesses dias de dificuldade que nós temos passado na terra, não é só no Brasil, são tempos difíceis para todas as nações. E nós sabemos também que há uma interferência maligna sobre as nações, porque como foi dito, a corrupção, o poder, a ganância do homem tem destruído nações. Homens e mulheres se aproveitando de uma situação de pandemia, de doença, para se promover e querer destruir outros, quando devemos estar juntos no nosso um só propósito, que era vencer essa doença e clamando a Deus, buscando a Ele. E muitas vezes continuam as distinções, cada um quer puxar a sardinha para o seu lado, é que eu sou melhor que você, é porque isso, aquilo outro. Mas para com isso. Se nós clamarmos a Ele como uma só nação, como uma só voz, veremos a glória, porque assim Ele nos garante. Se deixarmos de adorar homens, se deixarmos de adorar coisas, se deixarmos de adorar pessoas, e a gente voltar ao início, na adoração do Deus vivo, do Deus verdadeiro, veremos a glória. Verdade. Saul, ele deixa de ver a glória de Deus, como foi dito pelo nosso irmão Beto, e aproveitando, Beto, parabéns, muito boa colocação, muito boa essa palavra, esse texto, Pontual, né? Muito propício para esse tempo. Se nós deixarmos de sermos como Saul foi, que deixou de ouvir a voz dos seus profetas, que deixou de ouvir a voz de Deus primeiramente, e se a gente voltar ao início, como Saul, como Davi foi após Saul, o homem que com toda a sua dificuldade, como o Beto bem colocou, ele não deixou de errar, ele errou, e por isso ele pagou o alto preço. Mas nem por isso ele deixou de se arrepender e voltar para os caminhos. Então, meus amados irmãos, que a gente viesse se arrepender das nossas iniquidades, que a gente viesse se arrepender dos nossos pecados nessa tarde, e que a gente venha voltar para os caminhos do Senhor, para a direção do Pai. Porque, meus amados, eu não estou dizendo isso para quem não está em um ministério, para quem está no mundo, não estou dizendo isso para eles não. Estou dizendo para nós que estamos no caminho, supostamente, né? Porque muitas vezes, por que eu falo supostamente, Beto Gessé? Porque tem muitos homens e mulheres dentro da igreja deixando de exercer as suas funções em Deus, deixando de ser realmente homens e mulheres de Deus, estão lá simplesmente para se promover, para se exaltar. Então, meus amados irmãos, se a gente quer que a corrupção desse país caia, nós temos que começar dentro das nossas igrejas. Deus está passando uma revista nas igrejas, nos ministérios, meus amados, porque o Senhor fala que Ele quer uma noiva sem mancha, né? Assim, de vestes brancas. Essa é a igreja que Ele vem buscar. Então que a gente venha entender isso, que a gente venha nessa tarde destronarmos, destruirmos esse espírito de Saul que tem se implantado no nosso país, nas nossas igrejas, na nossa nação, e que a gente venha voltar com o coração puro diante de Deus, porque a palavra fala que Deus não rejeita o coração quebrantado e contrito. Então que a gente venha realmente se colocar na presença dEle, que a gente realmente venha exaltá-lo, que a gente realmente venha buscá-lo como deve ser buscado, que a gente realmente venha dar a Ele devida honra e glória, porque como o nosso irmão falou, o nosso irmão Humberto falou, é uma verdade. Aonde já se viu na face da nação brasileira um presidente que ele entra lá dentro e ele fala que Deus toma o seu lugar de honra? Todos que passaram lá dentro, meus irmãos, não foi um nem outro, todos que passaram lá dentro, ninguém quis saber de Deus não. Houve-se uma voz que clama, como foi dado, explanado pelo nosso irmão Humberto. O apóstolo Hermínio, ele dá uma direção para o nosso presidente, né, sobre a nação, e ele, de bom grado, acata aquela direção e pede para a nação clamar, para jejuar ao Senhor, para buscar Ele. Meus amados, que a gente venha realmente prestar atenção no que estamos ouvindo e que estamos falando, para que depois a gente não se arrependa
de ter falado muitas coisas aí premeditado, muitas coisas aí que foram de fronte aonde não era pra ir. Então que nessa tarde, meu irmão, nós vamos se arrepender diante de Deus do nosso pecado, das nossas iniquidades. Meu irmão, fique em paz, que não é só você que tem dificuldade não, a gente também tem, né, Beto? Todo dia é uma luta contra a nossa carne, contra a nossa alma, é uma luta constante para que a gente se permaneça no caminho, para que a gente se permaneça de pé. Nós deixamos, cada um deixou sua esposa, seus filhos nos lares, para estarmos aqui compartilhando algo que o Senhor tem trazido aos nossos corações. Uma reflexão para vocês e para nós do reino de Deus, para que a gente viva esse tempo melhor. E entenda uma coisa: Deus está te dando a oportunidade de você falar do amor dele para os seus filhos, para os seus vizinhos, para os seus parentes. Nunca tivemos a face da terra uma oportunidade que nós estamos tendo agora, Beto e Gessé, por causa dessa pandemia. Porque agora as famílias estão mais juntas, estão mais perto. Agora sim ela pode compartilhar mais algo do reino, né? Como a gente falou nas lives passadas, a correria do dia a dia, Beto, e da situação do nosso trabalho, tem vez, a gente é tão acelerado e tão corrido que a gente tem tempo para parar com a família. E durante tudo isso que está acontecendo, Deus ele nos freia para a gente poder ter mais tempo com Deus, com a família. Temos que procurar, no meio disso tudo, há tesouros escondidos. Né? Há tesouros escondidos no meio dessa turbulência toda aí a qual nós estamos enfrentando. Né? É Deus alinhando a nossa casa novamente, colocando Ele no centro novamente, sabe? Estabelecendo um sacerdote naquele lugar, né? Que somos nós. Então Deus ele está ali alinhando, então nós temos que procurar esses tesouros. Né? O profeta Oséias, no seu livro, ele diz, né, no capítulo 6, vinde e voltemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas Ele vai nos curar. Então nós temos que buscar ao Senhor, temos que voltar ao Senhor. Voltemos ao Senhor, voltemos aos princípios. Né? Eu estava compartilhando com um amigo meu esses dias, e tudo isso está nos remetendo ao começo da igreja primitiva. Né? Como tudo começou depois da vinda de Pentecostes, né? Quando o Espírito desceu. Como foi que tudo começou? Era nas casas, era de lar em lar. E nós somos a igreja, nós somos a igreja. E se Ele está nos juntando dentro de casa, se Ele está nos parando dentro de casa, é porque tem algo aí. E será que não é para nós voltarmos, buscar a origem de como foi? Será que num determinado momento nós não se perdemos e Ele está nos freando de novo, nos colocando de novo nos seus caminhos? Então nós temos que buscar. De novo, né? Nos colocando no trilho. Né? Eu não sei qual a situação a qual você se encontra neste momento, mas eu quero te dizer uma verdade. O Santo de Israel habita no meio de vocês. Né? Então vamos cantar com alegria, vamos gritar ao Senhor, porque o Santo de Israel habita em nosso meio. Ele habita no nosso meio. Quero desde já declarar um espírito de ressurreição e vida sobre a sua casa, sobre a sua família. Declarar que toda serpente, todo mal, todo dado inflamado seja repreendido da sua casa, seja repreendido de você. Né? Que vocês possam viver a plenitude do Senhor nesses dias, buscando Ele verdadeiramente. Sabe, que vocês possam buscar a clareza. Eu quero declarar um tempo de fome e de sede da palavra do Senhor, a qual vocês vão buscar Ele intensamente. Sabe, buscar a tua palavra, vai orar mais, vai jejuar mais, sabe, vai buscar verdadeiramente entender os seus segredos, né? Buscar a sua revelação. É o que nós clamamos, é o que nós queremos nesses momentos da live, sabe? E na quarta-feira nós teremos outra, né? Vamos ter outro convidado, né, Alan? E o que nós buscamos é isso, que haja esta fome e esta sede do Senhor
na sua casa, na sua família, né? E que vocês possam buscar a Ele intensamente. É o nosso desejo. Eu sei que Deus Ele está no controle de tudo, né? Então não há por que nós nos desesperarmos e perder o nosso controle, né? Não é tempo de perder o nosso controle. Eu não sei se você continua empregado, se você está afastado, se você perdeu o emprego, mas Deus te diz nesta tarde, não é tempo de você perder o controle, né? Deus está no comando. Deus está no controle. Amém? Amém. Glória a Deus. Nós queremos agradecer ao Beto. Sim, pra gente dizer aí que honra, né, de ter ele aqui com a gente. é uma honra, né? É sempre um prazer estar do lado dele. É uma pessoa assim que eu admiro muito, tenho aprendido muito com ele. Né? Eu sempre falo para os meus amigos, né, que existem homens que é um prazer estar do lado, porque é um tesouro que a gente captura a cada momento, né? E o Beto, o Alan é um desses, e tantos outros que vai passar por aqui, se Deus quiser, e vocês vão poder conhecer, e é um privilégio poder caminhar com cada um deles. Queridos, para terminarmos, eu vou ler um versículo. Está em Salmos 126. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltavam de Sião, estavam como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a estes. Queridos, se neste momento você se sente cativo pelas dificuldades que a vida tem imposto sobre você, eu quero dizer para você que nos ouve aqui, que o Senhor é um Deus de provisão. Se você está afastado da sua igreja, eu quero dizer que o Senhor está resgatando você, como diz o salmista, quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltavam de Sião. Ou seja, vocês saíram da presença do Senhor, estão voltando. Estavam como os que sonham, estão voltando. Então a nossa boca se encheu de riso. Queridos, eu convido você a voltar para a casa do Senhor. E a esses que não conhecem o Senhor, eu quero pedir a vocês que levantem as suas mãos, aonde quer que estejam. E nós vamos aqui declarar que a mão que estiver erguida seja a mão que aceitou o Senhor como único e Senhor e Salvador de sua vida. Que o Senhor alegrará a sua boca, como diz aqui o texto, encheu-se de riso, e a nossa língua de cânticos. Você vai começar a exaltar o nome desse Deus e saber que você está guardado nele. Essa mão que está erguida, saiba que Deus protege você nesses tempos de dificuldade, de pandemia, de misérias, de dificuldades financeiras, de dificuldade relacional, emocional. O Senhor está entrando com providência sobre a sua casa, sobre a sua vida. O Senhor é aquele que guarda, é o que não dorme nem cochila por causa da tua vida. E nesta tarde eu quero dizer a vocês que ergueram as suas mãos, a festa nos céus por causa da tua vida, a festa no céu, porque você se entregou ao Deus verdadeiro. E aqueles que não conhecem você, a partir de agora conhecerão como filho de Deus, do Deus Altíssimo. Você será diferenciado a partir de agora. Receba isso em nome de Jesus. Glória te damos, ó Pai, por essas vidas, Pai, que levantaram as suas mãos, a esses que saíram da tua casa e estão retornando. Estão como os que dormem, os que sonham, porque sabe que o Senhor está aí nos resgatando. A esses que está se chegando porque não te conhecia, Pai, que o Senhor faça a festa que o Senhor prometeu nos céus para eles, para que eles se sintam acolhidos como um filho pródigo que saiu de sua casa e ao retornar o Pai o abraçou e o amou. Sinta-se amado pelo Pai. Se alguém não o ama, saiba que Deus o ama, e Ele não desiste de você nem um minuto de sua existência, querido, até que se fine os dias
que você viverá sobre a face da terra. Deus não desiste de você. Por isso Ele entrou na causa que você colocou, porque a partir de agora você o aceitou. E é em nome de Jesus que nós declaramos essa palavra. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. É isso aí. Amém. Galera, quarta-feira tem mais Café com Palavra. Espero que essa mensagem tenha edificado a vida de vocês. Já agradecemos mesmo a vida do nosso valente aqui, nosso irmão Humberto, Gessé, do Tom, tá ali atrás, ali cuidando da parte de imagem, som. Já agradecemos por cada um deles. Sim, sim. Pedimos que o Senhor já venha guardar a vida de vocês, meus irmãos. Que a prosperidade do Senhor venha sobre a casa de vocês. Declaramos que nenhuma maldição vai chegar à tenda de vocês. Nenhum peso virá, nenhuma doença para abalar as estruturas. Amém. Mas declaramos que se a enfermidade ou a ação maligna entrar por uma porta, declaramos que por 7 ela terá que fugir. Amém. Amém. Amém? Deus. Que a gente viu esse tempo e agradecemos muito, Humberto. Quero que vocês entendam que quarta-feira estaremos aqui de novo. Teremos um novo convidado ou convidada. Vai ser uma surpresa. Até amanhã a gente já solta o bannerzinho para vocês aí, para conhecer sobre o tema abordado. E convidamos vocês para estar com a gente nesse tempo aí, aproveitando um pouquinho mais e se apoderando desse tesouro escondido. Aleluia. Que Deus lhe derramar. Né? Shalom Adonai. Shalom.